Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Física Einstein e suas tecnologias, e a videoaula de hoje será para falar sobre exercícios propostos da página 46, primeira série, gráficos do movimento uniforme. Então a gente vai resolver essas questões, a 13 e a 14, aí finaliza essa terceira parte de exercício da página. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e vamos deixar de enrolação e ir para as questões, é isso que vocês querem. Então vamos lá, questão 13, vamos ver o que ela está dizendo aqui. Muitas vezes, preocupado com as provas e atividades escolares, deixamos de lado as atividades físicas, porém precisamos nos lembrar da importância delas para a manutenção da saúde. Assim, simples caminhada pode nos ajudar a evitar o sedentarismo e eliminar alguns fatores de risco de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. A figura a seguir representa o gráfico da posição em função do tempo de uma pessoa durante uma caminhada. Se desloca com um movimento uniforme, beleza. Então significa dizer que a velocidade é constante. Aqui está o gráfico. Na vertical a distância, o eixo da vertical, e da horizontal o tempo. Após 1 minuto, quantos metros ele caminhou e qual é a sua posição em relação à origem? Beleza, então são duas perguntas. Quantos metros ele caminhou durante 1 minuto e qual é a sua posição em relação à origem? Então vamos lá ver esse gráfico aqui. Então aqui na questão eu tenho um movimento uniforme. Então quando a pessoa inicia o movimento, significa dizer que o tempo inicial vai ser igual a quanto? A 0. E o espaço inicial é esse índice 0, que eu posso representar espaço inicial, vai ser igual a quanto? A 5 metros. Então, após 10 segundos de caminhada, a posição final dele vai ser quanto? 15. Então, aqui é o tempo final que está sugerido aqui nesse gráfico. Então, posição inicial, 5 metros, é da onde ele vai começar o movimento. A reta é o que está fazendo o movimento. Então essa reta, quando faz o movimento, significa dizer que ele está falando dessa equação aqui, ó. Adivinha qual é a equação? O sorvete. Então vamos lá, vamos descobrir essa equação e depois calcular o tempo após 1 minuto, quanto ele se deslocou e qual é a posição final dele. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever essa função horária ou equação horária do espaço em relação ao tempo, que é do movimento uniforme, MU. Eu tenho todos os dados. Como que eu vou calcular a velocidade? Distância dividido pelo tempo, professor. A gente já está cansado de saber disso, realmente. Então, distância dividido pelo tempo. Quem é a distância? ΔS dividido por ΔT. Então, vai ser quem? O espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Posso representar também desta forma o espaço inicial e o tempo inicial. S índice 0, T índice 0. Então, a velocidade vai ser igual a quanto? Qual é o espaço percorrido por ele nesse gráfico? 15. O espaço inicial, 5, dividido pelo tempo final, 10, e o tempo inicial, 0. Então, fazendo a subtração, aqui vai dar 10 menos 10. A velocidade, 1 metro a cada 1 segundo. É a caminhada da pessoa. Tudo bem? Percebam que a velocidade deu o que? Positiva, porque o gráfico é do movimento progressivo. Por que do movimento progressivo, professor? Porque com o passar do tempo, essa reta está crescendo.
Se é crescente, significa dizer que o movimento é progressivo e a velocidade deu o quê? Positiva. Então vamos substituir aqui na função horária do sorvete. Então vou dividir aqui. Então vamos lá escrever essa função horária. Espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais 1 vezes o tempo. Lá está me dizendo que após 1 minuto, que é na verdade 60 segundos, que eu tenho que fazer a transformação, porque aqui metros por segundo eu tenho que transformar para segundos. Então qual é o espaço onde ele vai estar? 5 mais 1 vezes 60. O espaço, a posição que ele vai estar, final, vai ser igual a quanto? 5 mais 60. Então o espaço final vai ser igual a 65 metros. É onde ele vai se encontrar após toda a caminhada. Mas lá ele está perguntando quantos metros ele caminhou e qual é a posição em relação à origem. Então vamos lá, ele caminhou 65 metros, ele quer saber a posição dele em relação à origem. Então vamos lá. Então a posição dele em relação à origem, para cá para cima está os 65, que é a posição final dele, 65. Em relação à origem, então eu tenho que fazer 65 menos 5. Então, o deslocamento, que é ΔS, vai ser a posição final menos a posição inicial. ΔS vai ser igual a 65, que foi o que nós encontramos aqui, menos, deixa eu apagar aqui esse 5, menos 5. Então a posição dele vai ser igual a 60 metros. Então ele caminhou 60 metros e a posição dele final foi de 65 metros. Tudo bem? Então a gente agora vai para a questão 14, finalizando essa etapa. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link para vocês acessarem o grupo de WhatsApp. Lá tem dicas, lista de exercícios resolvidos, macetes. Não deixa de acompanhar também esse grupo de WhatsApp. Vamos para a questão 14. Vamos para a questão 14. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2 carros A e B têm seus movimentos representados esquematicamente no gráfico S vezes T a seguir. Então aqui na vertical, distância, na horizontal, tempo. Então eu tenho dois movimentos. O de azul é do carro A e o de vermelho é do carro B. Então vamos ver aqui para a pergunta. Pode-se afirmar, baseado na função representada o movimento de cada carro, que, vamos lá, as velocidades iniciais t igual a 0 dos carros A e B são 0. Não dá para se afirmar que as velocidades iniciais do carro é igual a 0, porque um tem um movimento progressivo, que é o azul, que vai ser do movimento uniforme, e do carro B vai ser do movimento uniformemente variado, porque aqui está dando uma parábola, é do movimento acelerado. Então não dá para identificar se as velocidades iniciais do carro A e B são igual a 0. Por quê? Porque no movimento uniforme a velocidade é constante, a velocidade não é igual a 0. Se fosse igual a 0, não ia aparecer essa reta. Tudo bem? Então a letra A é descartado por isso, que a velocidade é constante, a velocidade do carro A não pode ser igual a 0.
A velocidade média do carro B é igual à velocidade média do carro A no intervalo de tempo de 0 a t. Porque quando eles se cruzarem bem aqui, nesse espaço final, a velocidade, o tempo vai ser igual a t e o espaço final vai ser igual a s. Então dá para se calcular a velocidade. Então quando eles se encontram bem aqui, nesse exato momento desse par ordenado ST, significa dizer que suas velocidades serão o quê? Iguais. A letra B é a correta. Vamos ver as outras opções. As velocidades iniciais dos carros A e B são diferentes de zero. A velocidade do carro A não será igual a zero. Ele está iniciando o movimento daqui dessa posição zero. Não significa dizer que essa velocidade vai ser igual a zero. O movimento está se iniciando aqui nessa posição zero, a posição inicial dele, da onde ele partiu o movimento, vai ser igual a zero, mas a velocidade não será zero. A aceleração do carro A é igual à aceleração do carro B? Não. Aqui no carro A não tem aceleração, a aceleração vai ser igual a zero, porque é do movimento uniforme, e do carro B pode ter aceleração, porque ele está fazendo uma parábola. Então não seria essa questão, porque o carro A não tem aceleração. A aceleração é nula, porque é do movimento uniforme. O movimento é uma reta. O carro B percorre uma distância maior até encontrar o carro A? Não. Essa distância será a mesma, porque aqui, quando eles se encontram bem aqui no tempo final, será o espaço final. Então esse deslocamento, esse espaço final será o mesmo para ambos, porque eles se encontraram em um mesmo local, bem aqui no tempo final. Então ele percorreu o que? A mesma distância. Então a letra B que seria a correta. Então finalizando mais uma aula aqui. Se o vídeo e a resolução das questões estão te ajudando, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, para você acompanhar essas questões comentadas. E vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do grupo de WhatsApp, vou deixar meu site, vou deixar também um link Pinterest, que lá eu faço os macetes, né, as figurinhas dos macetes. Não deixe de acompanhar esse canal. Vamos fazer esse canal crescer. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!